Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Como sempre nós dizemos, estamos iniciando mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. E reforçando a importância de raciocinar à luz das Escrituras, ouça as palavras do irmão Paulo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. Não é objetivo nosso criticar a sua igreja ou a sua fé. Nós propomos apenas mostrarmos o que a Bíblia ensina. Agora, se aquilo que a sua igreja, seu líder ensina, contradiz as Escrituras, nós não podemos ter culpa ou ser criticados por isso. Muitas vezes as pessoas criticam, nós não temos culpa. O objetivo dessa série é despertar pessoas para a verdade que liberta, segundo as palavras do nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Eu quero fazer aqui alguns questionamentos. Se você descobrisse que sua igreja, seu líder, contraria muitas vezes as palavras e ensinamentos de Deus, contraria aquilo que Deus deu a nós como orientação, por meio dos seus profetas, contraria as palavras de Jesus e dos apóstolos, qual seria a sua reação? Como você reagiria? Mesmo tendo certeza que muitos ensinamentos da sua igreja e de seu líder são contrários às Escrituras, você se sentiria confortável em permanecer assim? Sem uma mudança? Ou você acha que não é preciso total atenção ao que as Escrituras dizem e ensinam? Espero que você tenha, esperamos, que você tenha as Escrituras acima de toda autoridade humana. O irmão Paulo, pregando a um povo envolvido em total idolatria, disse, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam. Atos 17, verso 30. Convidamos você a ler conosco o texto inicial de 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, na nova tradução na linguagem de hoje. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruirmos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Assim iniciamos mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. Vamos ao resumo do programa passado. No programa passado trouxemos o tema A Verdade nos Santifica. Apresentamos um conjunto de verdades pelas quais somos santificados, separados como povo de Deus. Iniciamos o estudo com as palavras de Jesus. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Se você não ouviu esse tema, solicite. Louvado seja Deus. Nosso tema hoje, a lei e os escritos do apóstolo Paulo. Nós temos na carta aos Hebreus, no capítulo 5, que Jesus, sendo consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, a obediência faz parte da vida das pessoas salvas.
Quem é salvo em Cristo é obediente. Nosso texto inicial, 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 15 ao 17. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, alteram o sentido natural ou inicial, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. palavras do nosso irmão Pedro dirigidas por nosso Deus. O irmão Pedro afirma que o irmão Paulo, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem. Torcem, você sabe, é alterar o sentido natural ou inicial. Torcem como torcem as demais escrituras. E a advertência do nosso irmão Pedro é: vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, quer dizer, sabemos já, né? Guardai-vos de que pelo engano dos homens, e ele diz, homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. A nossa firmeza é na verdade. Como está escrito em João 8,44, falando do diabo, diz que ele não firmou na verdade. Por isso transformou-se em demônio, em inimigo, adversário de Deus. Nós não podemos decair dessa firmeza que nós temos na palavra de Deus. Hoje você terá a oportunidade, então, de raciocinar à luz das Escrituras sobre esse tema, a lei e os escritos do apóstolo Paulo. Parece que o irmão Paulo, o cooperador Giliardi, é um maluco, não parece? Quando as pessoas interpretam as Escrituras fora do seu contexto, criando pretextos, parece que o irmão Paulo é um débil mental, não dá essa impressão? Sim, pastor. Falando extremamente, as pessoas não entendem o raciocínio dele, e aí rotulam ele deste modo. Um judeu já falou isso para mim. E se for do jeito que eles falam, ele é um doido mesmo. Mas não é. Bem como disse o irmão Pedro, coisas difíceis. Mas nós que não fugimos do contexto, do texto e contexto, nós conseguimos entender. O irmão Paulo, ele era um judeu, um israelita. Segundo está escrito em Romanos 11, verso 1, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? São as palavras do irmão Paulo. É uma pergunta, Deus rejeitou o seu povo? Ele diz, não, de modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Pergunta para os crentes hoje se eles são descendentes de Abraão. Eles dizem que são. Mas totalmente averso, diferente do Abraão. Está escrito que o Abraão era obediente a Deus, obedecia os mandamentos e as leis de Deus. O povo hoje não quer. Ouça o testemunho de fé do irmão Paulo. Mas confesso-te isto, que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Atos 24, verso 14. Então aqui nós temos um testemunho de fé do irmão Paulo. Caminho que chamam de seita. Até hoje nós somos chamados de seita. É isso. O irmão Paulo confessa que conforme aquele caminho que chamam de seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais. Ele estava dizendo que estava nesse caminho, servindo ao Deus do povo dele, dos seus descendentes. Crendo, ele diz, tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Ele acreditava em tudo. Quando estudamos os escritos da Segunda Aliança,
que é denominada pela cristandade como o Novo Testamento. Eles gostam de usar esse termo, Novo Testamento e Velho Testamento, como se velho fosse algo que tivesse morrido, acabou, pronto. Quando estudamos a Segunda Aliança, em especial os escritos do irmão Paulo, fica evidente que o irmão Paulo nunca ensinou a desobediência às leis e mandamentos de Deus. Nunca ensinou isso. Ou que a fé anula a nossa obediência às leis de Deus. Nunca ele ensinou isso. Ou que a graça é uma licença para pecarmos. Não, nunca ele ensinou isso. Aí os crentes aí dizem que uma vez que aceitou Cristo, salvos para sempre. E quando Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eles não creem e acreditam assim. Que salvo uma vez, salvo para sempre. E que Jesus salvou-nos porque nós não temos condição nenhuma de obedecermos a Deus. Em contradição ao que as Escrituras ensinam. Então esses ensinamentos, que a fé anula a lei, que a graça nos basta, que não precisamos de obedecer porque Jesus morreu por nós, e essas coisas assim, esses ensinamentos cravados no seio da cristandade, se originou a partir de Lutero e outros reformadores ao pregar a salvação pela fé. Então havia um extremo na época de Lutero, havia aqueles que pregavam a salvação pelas obras, então as pessoas tinham que fazer caridade, fazer isso, fazer aquilo, ser bonzinho para ser salvo. Essa era a pregação da igreja romana, igreja católica. Lutero achava que aquilo não estava certo, e outros reformadores. Então ele descobriu a salvação pela fé. Só que ele saiu de um extremo. O que é um extremo? Vou dar um exemplo. É como uma ponte, a qual tem uma proteção, uma segurança, um corrimão, não sei se é assim que chamam, um guarda-corpo ali do lado, e do outro lado também. E a pessoa sai de um extremo e vai para o outro, cai dentro do rio do mesmo jeito. Foi o que aconteceu com Lutero. O nosso irmão Paulo, ele vai no centro, no meio, com seus raciocínios, com o seu ensinamento. Não só ele, mas todos os nossos irmãos. E outros vão para um lado, caem, outros vão para o outro e caem. Vamos trazer aqui parte de um artigo, Os Reformadores e a Lei, Valor, Semelhanças e Diferenças. A fonte está em https://cpajmackenzie.br. História da Igreja, Reforma Protestante, e o nome do documento que é Os Reformadores e a Lei, Semelhanças e Diferenças. Vamos trazer esse artigo. Um elemento que certamente influenciou o pensamento tanto de Lutero quanto de Calvino acerca da lei foram as suas diferentes experiências de vida e de fé. O documento continua. Martinho Lutero, de 1483 a 1546, era um monge agostiniano há 12 anos quando iniciou a obra da Reforma. Até então, ele praticara uma espiritualidade ascética, rigorosa, legalista, na tentativa de agradar a Deus e ser aceito por ele. Deus era visto como um ser justiceiro, implacável e irado. A compreensão da verdade bíblica da justificação somente pela fé teve um efeito libertador. Isso talvez explique a atitude um tanto negativa de Lutero em relação à lei. Confirma, não é o cooperador Giliardi que nós estávamos falando. A experiência de vida de Lutero é quem vai nortear os seus pensamentos, não é o que as Escrituras dizem e ensinam. Verdade. Então ele era um legalista, ele era católico, ele tentou reformar a igreja católica, ele tentou trocar a janela de lugar, a porta de lugar, e não deu certo. E aí ele foi expulso, saiu da igreja católica, foi protegido por diversos reis. Antes de Lutero já existia homens que já eram contra os raciocínios da igreja católica e até tinham morrido pela fé que eles traziam. Eram homens contra a idolatria, contra a transgressão dos mandamentos de Deus. Lutero não é o reformador que as pessoas falam aí, né? Ele teve destaque por quê? Porque teve o apoio de reis e tal. Mas não vamos entrar nessas questões. Segue aí do artigo. João Calvino, 1509, 1564. Continuando, por outro lado, João Calvino era um humanista e não um sacerdote.
ele não teve nenhuma crise espiritual profunda ou experiência dramática de conversão. Na realidade, a única coisa que ele disse certa vez sobre a sua experiência é que ela havia sido uma conversão repentina. Por outro lado, durante 3 anos, ele estudou direito em Orleans e Bourges, em 1528 a 1531. Mas, certamente, a razão principal do seu interesse pela lei foi a sua profunda consciência da realidade da soberania de Deus e da sua santa vontade. Então, aí mais um que a sua experiência de vida é quem vai fazer a diferença. Ele era humanista. E aí a ideia dos humanistas são aquela de que o ser humano por si, ou de certa forma, ele consegue se comportar bem a partir do momento que ele aprende, né? Então, esse foi um movimento intelectual, né, iniciado ali na Itália no século XV, né, com o Renascimento e difundido pela Europa, rompendo com a forte influência da igreja e do pensamento religioso da Idade Média. Então, Calvino, ele já tinha uma outra compreensão. Infelizmente, eu costumo dizer, realmente infelizmente, a cristandade foi influenciada por esses pensadores, não só esses, mas outros também que nós vamos trazer. Eu acredito que os nossos ouvintes não sabem, operador, o que é o antinomianismo. O que é o antinomianismo? O que é? O antinomianismo, termo cunhado por Martinho Lutero, do grego, anti, que significa contra, e nomos, que significa lei, é definido como uma declaração que, sob a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Isso é antinomianismo, ou seja, contra lei. E nós pegamos isso de Merriam-Webster Dictionary, né? Contra a lei. A fé somente é necessária para a salvação. Me lembrei aqui de uma ilustração, não é ilustração, disse que esse foi um fato acontecido. Meu pai contava isso quando eu era menino, lembro muito disso. Ele dizia que certa feita havia um crente que era guardador da lei de Deus, dos mandamentos, e havia um outro crente que era como Lutero, acreditava que a fé somente era necessária. E esse crente que era guardador da lei de Deus, ele tinha um barquinho e atravessava pessoas de um lado para o outro, num rio que tinha lá na região. E estava um dia trabalhando, chegou o crente que acreditava que só a fé era necessária, e aí no caminho, a travessa era um pouco longa, eles foram conversando, e entraram no assunto de fé. O outro tentava convencer o dono do barquinho que a fé somente era necessária. O crente que guardava os mandamentos de Deus pegou um giz que ele tinha no barquinho e escreveu assim num remo, fé, escreveu no outro remo, lei. Pegou só o remo da fé e começou a remar, o barquinho começou a rodar para um lado. Aí ele pegou o remo da lei e começou a remar, o barquinho começou a rodar para o outro. E ele disse para o Senhor, fé e lei andam juntas. E é verdade, o irmão Paulo vai falar isso em Romanos 3, verso 31, que a fé verdadeira vai estabelecer a lei, vai colocar a lei no seu devido lugar. Eu li um artigo uma vez de um escritor batista, ele dizia que a cristandade hoje carece de uma reforma nas suas pregações, porque as suas pregações são vagas e não levam os pecadores ao entendimento correto do que de fato é o pecado, porque tiraram das suas pregações a lei, que é uma ferramenta que mostra o pecado. Um escritor batista falou isso. E é verdade. Pergunta hoje para as pessoas o que é pecado. Eles não sabem que pecado é transgressão da lei de Deus. O que é pecado? Pecado é cortar o cabelo para uns. Hoje até nem é cristandade, mas nem tem isso. Mas hoje mulher corta o cabelo igual ao homem mesmo. O que é pecado? Pecado é não usar calça comprida. Mas era isso que a gente ouvia muitos anos atrás. O que é pecado? Pecado comer sangue é pecado. Havia uma relação de coisas que era pecado
mas nunca tinha essa relação de coisas, ligação direta com os mandamentos de Deus. Pergunta para as pessoas hoje o que é salvação. Ah, a salvação é morrer e ir para os céus. A salvação que os crentes acreditam, na sua grande maioria, não está relacionado à remissão de pecados. Olha que coisa séria. Não está relacionado à remissão de pecados por meio do nome de Jesus. Dizer que Jesus aboliu a lei, Jesus não pode remir pecados. Remir o quê? Remir algo que já foi abolido? Vamos continuar lendo o artigo Calvino e a Lei. A fonte está em https://cpajmackenzie.br. História da Igreja, Reforma Protestante e o nome do documento que é Os Reformadores e a Lei, Semelhanças e Diferenças. O que diz o documento? Quando Calvino fala em lei, ele geralmente dá a esse termo um sentido diferente daquele dado por Lutero. Para ele, a lei não significa o correlativo do Evangelho, mas a revelação de Deus ao antigo Israel. Antigo Israel. Tanto nos livros de Moisés, como em todo o Antigo Testamento. Assim, a relação existente entre lei e Evangelho, antes que dialética, torna-se praticamente contínua. Existem diferenças entre os dois testamentos, mas o seu conteúdo é essencialmente o mesmo, Jesus Cristo. E isso é de importância fundamental, pois o conhecimento da vontade de Deus seria inútil sem a graça de Cristo. Percebeu o raciocínio dele? Ele coloca a igreja como o Israel verdadeiro hoje. Viu? Percebeu? Vamos continuar a leitura do documento do Cooperador de Arte. A lei cerimonial tinha em Cristo seu conteúdo e fim, pois sem ele todas as cerimônias são vazias. A única razão pela qual os sacrifícios dos sacerdotes antigos eram aceitáveis a Deus era a prometida redenção em Jesus Cristo. Em si mesmos, dada a nossa corrupção, quaisquer sacrifícios que pudéssemos oferecer a Deus seriam inaceitáveis. Mas é na lei moral que se pode ver mais claramente a continuidade que existe entre o antigo e o novo. De fato, a lei moral tem um tríplice propósito. Então, Calvino ele vai seguir no caminho de identificar as duas leis. Só que o problema de Calvino é que ele não consegue separar uma coisa da outra, ele substitui a lei moral por aceitação a Cristo. Então, o que acontecia? As pessoas, quando enxergavam os seus pecados, Levíticos 4, se não me falha a memória, vai dizer isso, elas ofereciam sacrifício pela transgressão dos mandamentos de Deus. Então, existia uma lei que mostrava o pecado. Após identificar o pecado, as pessoas iam ao sacerdote e ofereciam sacrifício. Calvino vai falar da lei moral, que ela tem um tríplice propósito. Vamos ver o raciocínio de Calvino a respeito desse tríplice propósito, o primeiro propósito da lei. E aqui, Calvino concorda com Lutero, ou seja, no primeiro propósito da lei, segundo o raciocínio levado aqui, né? É mostrar o nosso pecado, miséria e depravação. Usos teológicos. Aí tem citações de Romanos 3:20 e Romanos 5:20. Quando vemos na lei o que Deus requer de nós, ficamos face a face com as nossas próprias deficiências. Isso não nos capacita a fazer a vontade de Deus, mas nos força a deixar de confiar em nós mesmos e a buscar o socorro e a graça de Deus. Institutas no seu capítulo 2, seção 7, ali 6 ao 9. A lei é um espelho que mostra aos homens a sua verdadeira aparência aos olhos de Deus, para que, despidos e vazios, eles possam correr para a sua misericórdia, repousar inteiramente nela, ocultar-se nela e apegar-se somente a ela para obter justiça e os méritos disponíveis em Cristo para todos os que anelam e buscam essa misericórdia com verdadeira fé. Nos preceitos da lei, Deus é galardoador somente da perfeita justiça, e disso todos nós carecemos. Por outro lado, ele é o juiz severo de
todos os pecados. Mas em Cristo, a sua face brilha plena de graça e suavidade, mesmo para com pecadores miseráveis e indignos. Institutas 2.7.8, que foi o livro escrito por Calvino, contendo ali os seus ensinos. O artigo segue ainda dizendo que o segundo propósito da lei é refrear os ímpios. Usos civis. Institutas 2, capítulo 2, as seções 7, 10 e 11. E ele cita 1 Timóteo 1, verso 9 e 10, e ainda cita o artigo, embora isso não leve à regeneração, é todavia necessário para a ordem social. Então, como se a lei mantém uma ordem social, a lei de Deus. E de fato é isso mesmo, né? Eu estou dizendo com as minhas palavras. Sigo a leitura. Como muitas pessoas obedecem à lei movida pelo temor, as ameaças que elas contêm servem para fortalecer essa função. Sob essa rúbrica, a lei também serve àqueles que, embora predestinados para a salvação, porque Lutero acreditava na predestinação, ainda não se converteram. Ao forçá-los a atentar para a vontade de Deus, a lei, os prepara para a graça a qual eles foram predestinados. Assim, muitos que chegaram a conhecer a graça de Deus testificam que antes da sua conversão sentiram-se compelidos a obedecer à lei movido pelo temor. Percebe que agora essa questão de predestinação vai influenciar no raciocínio dele sobre a lei, cooperador Giliardi. Finalmente ele fala do terceiro uso da lei. Tertium usus legis. É revelar a vontade de Deus àqueles que creem. Segue o documento que ele escreveu, Institutas 2.7.12. O seu capítulo, seção e ali incisos, né? E ele cita Salmos 19, do 7 ao 8, Salmos 119, verso 105. Continuando o documento. Essa é uma ênfase que haveria de tornar-se típica da tradição reformada e que lhe daria grande parte da sua austeridade em matéria de ética. O próprio Calvino, com base nesse terceiro uso da lei, dedica uma extensa seção das Institutas à exposição da lei moral. Livro 2, capítulo 8. A sua afirmação básica é que Cristo aboliu a maldição da lei, mas não a sua validade. O erro do antinomianismo está em afirmar que, uma vez que Deus aboliu em Cristo a maldição da lei, os cristãos não mais estão obrigados pela lei. Na verdade, a lei não pode ser abolida, pois ela expressa a vontade de Deus, que nunca muda. O que foi abolido, além da maldição da lei moral, foi a lei cerimonial. A razão para isso é clara. O propósito das antigas cerimônias foi apontar para Cristo, e isso não é mais necessário, uma vez que a realidade plena já foi revelada. Ele está certo, né, ao dizer isso, que a lei que foi abolida foi a lei cerimonial, que ela foi cumprida, né? Não é questão só o termo abolida, mas ela cumpriu o seu propósito. O propósito era que ela era uma figura, uma sombra, e chegou à realidade. Agora, o problema dele está aqui, com o operador Giliardi de ouvintes, quando ele diz que Cristo nos livrou da maldição da lei. Então, ele acredita que as pessoas estão predestinadas para a vida eterna, alguns, e outros predestinados para a perdição. Eu estou trazendo isso para os ouvintes para perceber que algumas ideias que as pessoas têm e alguns dos seus comportamentos e a sua origem vai influenciar o seu pensamento, deixando de lado as escrituras e o seu correto entendimento. As pessoas são influenciadas pelo meio que ela vive. Infelizmente, o autor desse artigo diz que a diferença básica entre Lutero e Calvino no tocante à lei é que para Lutero a lei geralmente representa algo negativo, hostil, e daí o fato de mencionar a lei ao lado do pecado, da morte, do diabo. Calvino via a lei, o artigo diz, primariamente como uma expressão positiva da vontade de Deus, por meio da qual Deus restaura a sua imagem na humanidade e a ordem na criação decaída.
Lutero estava consciente do terceiro uso da lei, mas ele não diz que a lei é principalmente um guia e um incentivo para os fiéis. Ele estava, Lutero, pronto a dizer, especialmente no início da década de 1520, que o crente de fato não precisava da lei. Isso implica, em parte, o fato de que o luteranismo tem tido de resguardar-se contra as tentações antinominianas, ao passo que os círculos reformados têm revelado maior tendência em cair no legalismo. É aquilo que eu disse. Ou você vai de um lado ou do outro. Nós não podemos ser legalistas também. Vamos trazer o que pensava Ulrico Zwinglio, líder da Reforma Suíça e fundador das igrejas reformadas na Suíça. Vamos trazer o que ele pensava sobre a lei. Zwinglio e a lei. Como resultado de seu enfoque diferente da teologia, o entendimento de Ulrico Zwinglio, que viveu ali de 1484 a 1531, acerca da lei do Evangelho não é o mesmo que o de Lutero. A sua resposta à questão da maneira pela qual a lei foi abolida e do modo pelo qual ela ainda é válida é muito mais simples que a de Lutero, carecendo da profundidade das ideias do reformador alemão. Zwinglio começa fazendo uma distinção entre três tipos de leis: a lei eterna de Deus, conforme expressa os mandamentos morais, as leis cerimoniais e as leis civis. As duas últimas não se relacionam com essa questão, pois se referem à pessoa exterior, mas a questão de pecado e justiça tem a ver com a pessoa interior. Portanto, somente as leis morais do Antigo Testamento devem ser consideradas e elas, de modo algum, foram abolidas. Olha que interessante, ouvintes. Parece que ele está no caminho certo, mas vamos ver o que vai acontecer com os pensamentos desse reformador. Ele diz que a lei não foi abolida, ele vai dizer o seguinte, que a lei foi substituída por algo. Outra coisa que é interessante colocar aqui, cooperador Giliardi, é que geralmente os reformadores, eles trazem no seu catecismo sobre os 10 mandamentos da Igreja Católica. Isso é de espantar. Mas eles trazem, no lugar do sábado, eles trazem o domingo. Vamos continuar lendo. Zwinglio ensinava: as leis civis dizem respeito às situações humanas particulares. As leis cerimoniais foram dadas para a época anterior a Cristo. Mas a lei moral expressa a eterna vontade de Deus, diz Zwinglio nos seus ensinos, e, portanto, não pode ser abolida. O que aconteceu no Novo Testamento é que a lei moral foi sintetizada no mandamento do amor. O Evangelho e a lei são essencialmente a mesma coisa. Portanto, aqueles que servem a Cristo estão presos à lei do amor, que é a mesma que a lei moral do Antigo Testamento e a lei natural escrita em todos os corações. Assim, o primeiro ponto, no qual Zwinglio difere de Lutero nessa questão, é a sua afirmação de que a lei permanece e de que o Evangelho, de modo algum, a contradiz. A lei moral foi sintetizada no mandamento do amor. É uma verdade, mas uma verdade interpretada de forma errada. Por quê? Porque os crentes hoje falam isso, compreendedor. Nós não estamos mais no regime da lei, nós estamos no regime do amor. Verdade. Ele não tem outro Deus porque ele ama Deus, não é isso? Pergunta para o crente, por que você não tem outro Deus? Ele diz, porque eu amo a Deus. Por que você não faz imagem de escultura? O que eles dizem, cooperador? É porque eu amo a Deus? Por que eu não ponho o nome de Deus em vão? Porque eu amo a Deus. E por que você não guarda o sábado? Porque agora é o domingo. Entenderam? Por que você honra pai e mãe? Porque eu amo meu pai. Por que eu não cobiço? Porque eu amo o meu próximo. Por que eu não adultero? Porque eu amo o meu próximo. Por que eu não levanto falso testemunho? Porque eu amo o meu próximo. Tá certo? Mas aí quando chega em um mandamento, esse daí é do judeu, esse é não sei quem, esse é não sei... Olha, vamos parar um pouco para isso. Se a lei foi sintetizada no amor,
e é desse jeito que você obedece porque você ama, tem que obedecer mesmo, tudo. Vamos continuar lendo o artigo. O artigo que nós estávamos comentando é o que Zwinglio ensinava, um reformador suíço. Vamos continuar. Historicamente, tanto os luteranos como os reformadores têm tido dificuldade de manter o correto equilíbrio entre lei e evangelho, o que tem levado ao antinomismo, ou seja, contra a lei, de um lado, e o legalismo e moralismo do outro. O antinomismo acentua de tal modo o fato de o cristão estar livre da condenação da lei, a ponto de subestimar a necessidade da confissão diária dos pecados e da busca sincera de santificação. https://cpaj.mackenzie.br/História da Igreja /Reforma Protestante /Os Reformadores e a Lei, Valor, Semelhanças e Diferenças. Dificuldade dos reformados de manter o correto equilíbrio entre a lei e o evangelho. Lutero ensinava sobre a dispensação do evangelho da graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. https://pt wikipedia.org antinomianismo. Eu creio que os ouvintes estão conseguindo entender que é em meio a essas ideias, essas teorias e entendimentos que vai se desenvolver a crença que nós conhecemos nos dias de hoje. Elas são guiadas por essas ideias e não por uma busca correta dos textos. E é aí que eles vão fazer confusão com os escritos do irmão Paulo. O artigo A Lei de Moisés e seu significado atual, escrito por Samuel Hinglis Barcher, e ele é bem conhecido no meio cristão. Lembremos que Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5,17. O Filho de Deus, diz aqui o autor, está afirmando que ele veio a este mundo para cumprir a lei com todas as suas 613 disposições, ordenanças e proibições. O autor diz, ele realmente cumpriu todas elas, pelo que está escrito, o fim da lei é Cristo. Romanos 10, verso 4. Ele conduziu a lei ao seu final. Ela está cumprida. Por que ele o fez? A pergunta, por que ele o fez? Encontramos a resposta quando lemos o versículo inteiro. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, verso 4. Ele diz, Jesus cumpriu a lei para todos, mas a sua obra é eficaz apenas para todo aquele que crê. Segundo a Bíblia, o autor diz, que tipo de fé é essa? E ele responde, é a fé que sabe que pessoa alguma é capaz de cumprir a lei e que ninguém consegue satisfazer as exigências divinas. Que para isso o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo cumprindo as exigências da lei até nos mínimos detalhes. Que Jesus Cristo tomou sobre si, em meu lugar, o castigo da lei, que é a morte. O artigo está, a fonte, https://www.chamada.com.br mensagem lei. Que situação, hein, cooperador Giliardi? Que situação. Nós não vamos fazer pontuação, mas eu quero fazer uma observação quando ele disse que Jesus cumpriu as 613 disposições e ordenanças e proibições. Ele não sabe, cooperador Giliardi, que não comer sangue é uma dessas 613. Verdade. Ele não sabe que um pai ter relações com a sua própria filha é uma dessas 613. Se Jesus cumpriu tudo, ele pode fazer o que ele quiser, ué. Do mesmo jeito que ele pode transgredir o sábado. Se Jesus cumpriu tudo e deu um salvo-conduto para o crente ser desobediente, ele pode matar, roubar. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio.
Infelizmente, a cristandade, na sua grande maioria, são dirigidos por pensamentos de homens e não se preocupam com a verdade. É isso mesmo, isso aí é verdade. E levando em consideração tudo o que trouxemos das pesquisas, vamos repetir as palavras e exortações do irmão Pedro. Em 2 Pedro 3, verso 1, a seguir, 2 Pedro 3, verso 15 ao 17, verso 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Seguem as palavras do irmão Pedro, falando dos escritos do irmão Paulo. Ele diz, e tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, quem é o indouto? Que não tem conhecimento. E inconstante é aquele que muda frequentemente e de forma imprevisível. Torcem, alteram o sentido natural ou inicial, torcem como torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, torcer as escrituras é, de fato, buscar a perdição. Ele diz no verso 17, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa fé. 2 Pedro 3, verso 15 ao 17. Propomos fazer aqui algo como se fosse, cooperador, uma cariação. A cariação é um procedimento previsto tanto no Código de Processo Civil, quanto no Código de Processo Penal, cuja finalidade da cariação é a apuração da verdade, por meio do confronto entre partes, testemunhas ou outros participantes do processo judicial que prestam informações prévias divergentes. Então nós vamos ver que o irmão Paulo vai divergir deles, eles vão divergir do irmão Paulo, e aí uma cariação seria muito interessante. Para Lutero, vamos à cariação. A lei geralmente representa algo negativo e hostil. Ele entende que a lei representa algo negativo e hostil nos seus pensamentos. Significado de negativo, cooperador Giliardi? Que contém ou exprime recusa, negação, oposto ao positivo, que não surte efeito, nulo, inócuo, cujos efeitos são ruins, prejudiciais, maléfico. Então ele crê, Lutero, que os efeitos da lei são ruins, prejudiciais, maléficos. Se você consultar os sinônimos de negativo, a coisa fica mais feia ainda. Mas vamos ao significado de hostil. Que é desfavorável, adverso, avesso, contrário, adversário, oponente, oposto, inimigo, infenso, zangado, irado, irritado. Lutero, para ele, a lei geralmente representa algo negativo, algo que é desfavorável, adverso, como foi lido, trazido pelo irmão cooperador Giliardi, avesso. Contrário, adversário, oponente, oposto, inimigo. Agora vamos ver o que o irmão Paulo fala a esse respeito. Será que o irmão Paulo tinha essa mesma compreensão, cooperador Giliardi? De maneira nenhuma. Romanos 7, verso 12, assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. É a mesma compreensão que Lutero tem? Não. Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. É a mesma compreensão que Lutero tem? Percebe, ouvintes, que não é a mesma? Romanos 7, 22, porque segundo o homem interior, o homem que recebe o Espírito de Deus, o novo homem, o homem que nasceu de novo, tem o prazer na lei de Deus. O irmão Paulo tinha prazer na lei de Deus. Era algo desfavorável, cooperador? Não, ele tinha prazer. Tratava a lei como inimiga dele? De maneira nenhuma. Ele via na lei de Deus um Deus zangado, um Deus irritado? De maneira nenhuma. Percebeu, ouvintes? Lutero tinha uma atitude um tanto negativa em relação à lei. Nós estamos fazendo uma cariação. Então, Lutero tinha uma atitude um tanto negativa em relação à lei. Nós lemos no artigo, vocês viram, acompanharam.
Romanos 13:10 e Romanos 8, verso 4. O irmão Paulo disse: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Jesus se deu em sacrifício por nós para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Ela vai se cumprir em nós. Em nós que não andamos segundo a carne, é o homem que o irmão Paulo fala, o homem interior. Agora, quais as exigências da lei que vai se cumprir em nós, cooperador de filiar? Daquilo que a nossa igreja determina, né? E não o que a palavra diz, né? Então você percebe que a atitude de Lutero é um tanto negativa em relação à lei, a do irmão Paulo é positiva. Lutero acreditava e ensinava sobre a dispensação do evangelho da graça. A lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. O que o irmão Paulo diz, cooperador de Arnes? Concorda com ele? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3:31. E agora? Quem está certo? Bem como disse o irmão Pedro. Paulo escreveu coisas difíceis de entender, as quais os indultos torcem para a sua própria perdição. Agora ouça a palavra grega do texto para anular e o seu significado. Vamos ouvir? É a palavra grega no texto de Romanos 3, verso 31, para anular. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não. Anulamos não diz antes estabelecemos. Vamos à palavra anular no texto. Anular, o que é anular no texto? Cartágio, inativo, inoperante, fazer uma pessoa ou coisa não ter mais eficiência, privar de força, influência, poder, fazer cessar, pôr um fim, pôr de lado, anular, abolir, cessar, morrer, ser posto de lado, ser afastado de, separado de, liberado de. Cartágio. Então o irmão Paulo ele pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? Tornamos a lei inativa, inoperante, sem eficiência? Privamos a lei da sua força, da sua influência, do seu poder? Fazemos a lei cessar ou poremos um fim à lei? Poremos a lei de lado? Anularemos a lei? Aboliremos a lei? Cessaremos a lei? Vamos matar a lei? Vamos afastar a lei? Separar a lei? Tirar ela do nosso meio? Não. Vamos estabelecer. A fé verdadeira vai estabelecer a lei no seu devido lugar. Está muito contrário do que pensam os reformadores. Muito contrário. Nós estamos fazendo uma cariação. Estabelecer, o significado de estabelecer. Antes, ele diz, a fé estabelece a lei. Estabelecer? Colocar em vigor, fazer existir, fazer com que algo fique estável, estabilizar. Lembra que o escritor diz que há uma falta de equilíbrio? Verdade. Falta equilíbrio. E aqui o irmão Paulo chama para o equilíbrio. Verdade. Estabelecer, colocar em vigor, fazer existir, fazer com que algo fique estável, estabilizar. Agora vamos à palavra grega para estabelecer. Histemi. Causar ou fazer ficar de pé. Por estabelecer, colocar, tornar firme, fixar, estabelecer, fazer uma pessoa ou algo manter o seu lugar. Importante esse significado. Manter o seu lugar, permanecer, ser mantido íntegro. Estabelecer algo, fazê-lo permanecer, segurar ou sustentar a autoridade ou força de algo, permanecer firme, esteme. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta do irmão Paulo. De maneira nenhuma. Antes estabelecemos. Fazemos ficar de pé, tornar firme, fixar, manter no seu lugar, fazer algo permanecer, sustentar a autoridade da lei. Está bem diferente do que Lutero ensinava, não está não, cooperador Giliardi? Bem diferente. Nós estamos trazendo a palavra grega no texto de Romanos 13:31.
a palavra grega para estabelecer esteme. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3:31. Lutero acreditava e ensinava. Ele dizia sobre a dispensação do evangelho da graça, né? Ele diz, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Nós já lemos, né, irmão Paulo ensinou o contrário. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, Romanos 3:31. Ainda diferente de Lutero, o irmão Paulo afirmou, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não adianta eu dizer que eu creio em Jesus e sou justificado por Jesus e não sou justo com o operador Giliardi. Verdade. Como a justiça da lei está cumprindo em mim? Não, Jesus me livrou da lei. Ah, livrou você da lei, né? Livrou sim. Livrou você de guardar o sábado só. Porque você não mata, não rouba, não adultera, não cobiça, não faz aquilo. E até os mandamentos lá que está lá na Torá, que você diz que é 613 mandamentos e regras, tem um monte lá que você observa. Nós vamos fazer um programa sobre o tanto de leis que tem nos 613 mandamentos lá, da Torá, que nós obedecemos hoje. E os crentes obedecem também. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Não é só ouvir para ser justo, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Lutero dizia que o crente de fato não precisa da lei. Olha, eu acredito que nós poderíamos parar por aqui, não é, cooperador Giliardi? É suficiente, muito prático. O que já apresentamos aqui é suficiente para provar que Lutero tinha uma compreensão torcida das Escrituras a respeito dos escritos do irmão Paulo, referente ao assunto lei. O mais grave é que os ensinamentos de Lutero a respeito da lei, cooperador Giliardi, ouvintes, ainda hoje é aceito pela grande maioria dos crentes e igrejas. Então eu repito, o irmão Pedro sabia que homens já em seus dias torceriam as palavras do irmão Paulo. Por isso ele diz, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Segundo a Pedro 3, verso 15 e 16. Infelizmente, a crença da cristandade hoje em nossos dias, ela vai ser baseada em pensamentos de homens e na filosofia pagã. Quando nós vamos estudar com o operador Giliardi a antropologia bíblica, nós vamos ver que a antropologia bíblica, o estudo da natureza do homem, é hoje mantida pela filosofia grego-romana. E não pelo que as escrituras de fato falam. Verdade. Então o pensamento de Agostinho, Tomás de Aquino e outros, a crença do povo hoje vai ser baseada nesses pensamentos. Lutero dizia, o crente de fato não precisava da lei. Vamos consultar os escritos do irmão Paulo a esse respeito. O irmão Paulo ensinava a função da lei. Ele disse, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 7:7. O irmão Paulo ensinou, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Romanos 5, verso 13, nova versão internacional. O irmão Paulo ensinava, sem a lei o pecado está morto. Romanos 7, verso 8. E aí Lutero diz que a lei é de nenhuma importância. Romanos 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. O irmão Paulo dizia que o salário do pecado é morte. Mas os crentes não sabem que pecado é transgressão da lei, cooperador. Infelizmente. Romanos 4:15. Romanos 4:15, por quê? Onde não há lei, também não há transgressão. Se não tem lei hoje, não tem pecado. Para ficar mais claro, vamos trazer o significado de transgressão. Transgressão, a palavra transgressão, ação de transgredir, de infringir, violação, infração, violação ou não cumprimento de uma lei, ordem ou regulamento. Onde não tem pecado, não tem violação.
Não tem transgressão. Perceberam? Eu quero dizer aqui aos ouvintes, Lutero até seria coerente se ele ensinasse que não é pecado ou transgressão fazer ou adorar e ajoelhar diante de imagens. Porém, todos nós sabemos como Lutero via esse mandamento na lei. Não era, cooperador? Para Lutero, não era pecado fazer imagem ou era? E adorar? A pessoa não é coerente. Infelizmente, a grande maioria dos crentes influenciados por Lutero creem que Jesus aboliu a lei e que a fé anula a lei. E que a graça nos anula da obediência à lei. Porém, eles acreditam e citam a lei referente a não fazer, não ajoelhar diante de imagem, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Espera aí, se Jesus aboliu a lei e a lei não tem influência nenhuma sobre os cristãos, eles podem fazer isso, do mesmo jeito que pode transgredir o sábado. Diferente de Lutero e da fé que a grande maioria da cristandade herdou hoje, o irmão Paulo afirmou: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, estão sendo inimigos. Ao só obedecer 9, pastor, e se esquecer de 1. Romanos 8, 7 e 8. Percebeu que o crente que tem fé em Cristo, ele vai ser sujeito à lei de Deus. Ah, eu não sou sujeito à lei de Deus, você está na carne e não agrada a Deus. E nesse sentido, o irmão João escreveu: qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3, verso 22. O que é agradável. Guardar os mandamentos de Deus é fazer o que é agradável à vista de Deus. O irmão Paulo ensinava que a lei é justa e a sua justiça se manifesta, é satisfeita no crente em Cristo. Ele escreveu assim, ouça as palavras do irmão Paulo: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 4, ver também o verso 3. O irmão Paulo não ensinava que a lei e o sábado não é nada. O cooperador Giliardi, muitos crentes queriam que estivesse escrito assim: o sábado não é nada, e guardar o sábado nada é, mas sim a fé em Cristo. Como está escrito em 1 Coríntios 7, 19, cooperador Giliardi? A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Que maravilha! Percebeu, ouvintes, que a fé não vai te tirar de obedecer os mandamentos de Deus, não. Agora os crentes queriam que tivesse do jeito que eu falei, não queria? Não queria. Nesse sentido é interessante citar os ensinos do irmão João. Vamos ver os ensinos do irmão João, porque este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Isso está em harmonia com o novo homem, o homem interior que tem prazer na lei de Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. 1 João 5, verso 3 e 4. Notou? Fé e amor estão em harmonia com a obediência aos mandamentos de Deus. Notou? Então, no texto de 1 João 5, verso 3 e 4, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A palavra grega é tério, e significa guardar, manter, observar, reservar, experimentar algo. Este é o amor de Deus, que guardemos, que mantemos, que observemos, que experimentemos. Não é isso? Amém. Não. A fé anula você de obedecer a Deus. Na língua portuguesa, guardemos vem do verbo guardar e significa o que, cooperador? Guardar, vigiar, para defender e proteger, preservar, tomar conta, zelar por algo. Era isso que os reformadores faziam? Não. Para
ficar mais claro, vamos trazer as palavras semelhantes a guardar. Guardar, acatar. Esse é o amor de Deus, que acatemos os seus mandamentos. Esse é o amor de Deus, que cumprimos o mandamento dele. Esse é o amor de Deus, que obedecemos. Esse é o amor de Deus, que observemos, que pratiquemos, que nós submetemos aos mandamentos de Deus. E o antônimo, o contrário de guardar, é o que, cooperador? Descartar, largar, rejeitar, desconsiderar, desprezar, livrar-se, desprender-se, desembaraçar-se, desvencilhar-se, desenvencilhar-se. Abre aspas, uma citação minha. Lutero dizia que era hostil, né? Então, era um dos antônimos também, infelizmente. Então, a fé do Lutero não estabelecia a lei no seu devido lugar, como a fé dos crentes hoje não consegue estabelecer. E aí fica uma hipocrisia. O problema dos crentes não é com a lei, é com um mandamento da lei. E é um mandamento que nos santifica, que nos separa como povo de Deus. Esse é o problema dos crentes hoje. Lutero ensinava que sob a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Nós já vimos que não. O Eurico Zwinglio, em 1484, 1531, o reformador suíço, ensinava: portanto, aqueles que servem a Cristo estão presos à lei do amor, que é a mesma que a lei moral do Antigo Testamento e a lei natural escrita em todos os corações. Ele achava, só tem amor, só já é obediência à lei. Alguns cristãos afirmam: nós não pregamos sobre a lei. Não pregamos sobre a lei em nossas igrejas, pregamos sobre o amor de Deus. Eles falam, cooperador, isso como se esses dois elementos fossem coisas diferentes. Percebeu de onde vem esse ensinamento? Verdade. E eu digo, o verdadeiro amor sempre vai conduzir à obediência, conduz as pessoas à obediência, e não à desobediência. Segundo os ensinamentos de Jesus e do irmão João, o verdadeiro amor leva os cristãos comprometidos a guardar os mandamentos de Deus, porque eles se tornaram novas criaturas. É como o irmão Paulo diz: segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O irmão João ensinou: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5, verso 3. Agora ouça o que o irmão Tiago diz. O irmão Tiago diz, olha o que ele diz: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque é o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas é homicida, te has tornado transgressor, infrator da lei. Tiago 2, dos versos 10 ao 11. Eurico Zwinglio, reformador suíço, ensinava: o que aconteceu no Novo Testamento é que a lei moral foi sintetizada no mandamento do amor. O Evangelho e a lei são essencialmente a mesma coisa. Tá? Aí muitos citam Mateus 22, verso 35 ao 40, e eu chamo a atenção de vocês para esse texto. Um deles, doutor da lei, interrogou Jesus para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí os crentes têm essa compreensão que o Eurico Zwinglio tinha, que no Novo Testamento, a lei de Deus moral, ela foi sintetizada no amor, que basta você cumprir esses dois mandamentos. Olha que interessante. Mateus 22, 40, na Bíblia Viva. Todos os outros mandamentos, eu estou lendo uma Bíblia agora, tá? Bíblia Viva. Olha o que diz a Bíblia Viva a respeito de Mateus 22 e 40. Todos os outros mandamentos e todas as exigências dos profetas nascem destas duas leis e se cumprem se você lhes obedecer. Guarde apenas estas e descobrirá que está obedecendo a tudo mais. Isso aí veio da compreensão de quem? Da compreensão, cooperador, de Eurico Zwinglio. Verdade.
vê que os reformadores vão influenciar até nas versões das Bíblias? Cooperador, isso é sério. Isso é sério. O reformador suíço, Ulrico Zwingli, ensinava. O que aconteceu no Novo Testamento é que a lei moral foi sintetizada no mandamento do amor. O evangelho e a lei são essencialmente as mesmas coisas. Esses dois versos que eu vou trazer agora, deixa claro que o povo de Deus sempre conheceu o resumo da lei de Deus. Em Deuteronômio 6, verso 5, está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O povo de Deus, já na primeira aliança, acreditava nisso, não era cooperador? Sim, já. Isso dava para eles liberdade de transgredir outros mandamentos? Então isso era o cumprimento dos mandamentos. Referente ao amor a quem? A Deus. Por isso que a lei de Deus, os 10 mandamentos, foi dado em 2 tábuas. Uma referente ao amor de Deus, outra referente ao amor ao próximo. Levíticos 19, verso 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui nós temos um resumo da lei. Vamos ler um outro artigo, cooperador Giliardi. Samuel Hindisbacher ensina: o Filho de Deus está afirmando que veio a este mundo para cumprir a lei com todas as suas 613 disposições, ordenanças e proibições. Ele realmente cumpriu todas elas, pelo que está escrito: o fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. Ele conduziu a lei ao seu final, ela está cumprida, diz Samuel Hindisbacher. Por que ele o fez? Continua o documento. Encontramos a resposta quando lemos o versículo inteiro. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos 10:4. Jesus cumpriu a lei para todos, mas sua obra é eficaz apenas para todo aquele que crê. Segundo a Bíblia, que tipo de fé é essa? É a fé que sabe que pessoa alguma é capaz de cumprir a lei e que ninguém consegue satisfazer as exigências divinas, que para isso o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo, cumprindo as exigências da lei até nos mínimos detalhes, diz Samuel Hindisbacher, que Jesus Cristo tomou sobre si, em meu lugar, o castigo da lei, que é a morte. www.chamada.com.br/mensagens/lei. Então, por tudo que nós apresentamos, nós conseguimos entender que esse pensamento está errado. Se é verdade que a lei chegou ao seu final, por que os crentes cumprem 9 dos 10 mandamentos, cooperador Giliardi e ouvintes? Por quê? E aí, interpretam as palavras do irmão Paulo de forma torcida, né? Muda frequentemente os seus pensamentos, né? Alteram o sentido natural da palavra. Olha, vou dizer uma coisa para os ouvintes aqui. Eu nunca ouvi da boca das pessoas que creem que a lei foi abolida ou chegou ao fim por meio de Jesus, que elas não precisam do perdão dos pecados delas. Eu nunca ouvi isso. Você já ouviu, o operador Giliardi, alguém falar isso, que não precisa do perdão dos pecados? Não, nunca ouvi. Você já ouviu alguém dizer que não existe pecado, cooperador Giliardi? Não. Em Mateus 1, verso 21, está escrito: e ela, Maria, dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Mas eu pergunto, se não tem lei, não tem pecado. Romanos 4 e 15. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Se não tem pecado, não existe pecador. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Romanos 7, 7. Se não existe pecador, para que salvação? Jesus salvará o seu povo dos seus pecados, cooperador Giliardi. Mateus 1, 21. Como? E se não existe salvação, por que ainda estamos pregando o evangelho? Você notou que negar a vigência da lei é negar Jesus como Salvador? Negar a vigência da lei é negar a existência da morte? É repetir a pregação do diabo no jardim do Éden: não morrerás, Gênesis 3 e 4? Notou? O irmão João diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, não transgridam a lei. Mas se alguém pecar, se alguém transgredir a lei, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 2, verso 1. Mas não tem pecado. Ouça que interessante. A palavra grega no texto para
pecar e o seu significado. A palavra é armartano, a palavra grega. Pecar, desviar-se da lei. É essa palavra. Se alguém desviar da lei de Deus, se alguém violar a lei de Deus, essa palavra foi essa palavra que o irmão João usou. E a palavra advogado, cooperador Giliardi, no grego, no texto? Paracletos. Alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado. Se nós, cooperador e ouvintes, quisermos acabar com a profissão de advogado hoje, basta destruir a Constituição, destruir o Código Civil, destruir tudo, o Código Criminal, não é isso? Isso. Pronto, acabou o advogado. Agora eu pergunto, como Jesus pode ser advogado se não tem lei? Como? Como? Vamos ainda recordar as palavras de Samuel Hinsbach. Ele, Jesus, ele diz, Samuel, conduziu a lei ao seu final. Ela está cumprida. Por que ele fez isso? Encontramos resposta, Samuel diz, quando lemos o versículo inteiro. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Por tudo que apresentamos aqui, foi isso que o irmão Paulo ensinou, cooperador? De maneira nenhuma. O irmão Paulo diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Em Hebreus 10, verso 16, Deus diz, essa é a aliança que farei com eles, escreverei, porei as minhas leis em seu coração e escreverei nos seus entendimentos. Então, na nova aliança, o crente está desobrigado de cumprir a lei? Não. O crente cumpre a lei porque ele tem o Espírito de Deus. Vamos ao texto de Romanos 10:4, citado por Samuel. Vamos ler, pois Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, verso 4. Qual é a palavra grega empregada em Romanos 10:4 para fim, cooperador Giliardi? Telos, que significa meta, alvo, finalidade, propósito, objetivo. Agora vamos ler Romanos 10:4, colocando o significado da palavra grega para fim. Pois Cristo é meta, alvo, finalidade, propósito, objetivo da lei para justificar a todo aquele que crê. Muda totalmente o sentido. Ele é o fim porque ele é uma meta, é o alvo, é o propósito. Vamos entender isso. Nós estamos falando de lei que justifica, não de lei que mostra o pecado. Qual era a lei que justificava? Não era o sacrifício do cordeiro? Ouça o que Calvino pensava a esse respeito. A lei cerimonial, Calvino dizia, tinha em Cristo o seu conteúdo e fim. Tá certo? Calvino não está, não, cooperador? Sim. Pois sem ele, sem Jesus, todas as cerimônias são vazias. A única razão pela qual os sacrifícios dos sacerdotes antigos eram aceitáveis a Deus era a prometida redenção em Jesus Cristo. Vê que Calvino separa a lei cerimonial. Ele diz que a lei cerimonial era algo que apontava para Cristo. De que lei o irmão Paulo está falando aqui? E não é harmonioso crer que ele esteja, o irmão Paulo, falando da lei que mostra o pecado. Vamos ler Hebreus 10:1 e entender como as pessoas torcem o sentido natural das Escrituras. Hebreus 10:1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então a lei era uma sombra do sacrifício de Jesus. Qual lei? A dos cordeiros mortos, dos sacrifícios, e não tem nada a ver com os mandamentos de Deus. João 1,17 segue nesse sentido, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí os crentes leem aqui, o cooperador não consegue entender que a lei que foi dada por Moisés era uma sombra, por isso ela era só um reflexo da verdade. Aí a verdade vem quando Jesus vem, de fato. Simples de entender as Escrituras. Levíticos 4, versos 2 e 3 vai lançar luz no assunto.
fala aos filhos de Israel dizendo, quando a alma pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer e proceder contra alguns deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. Percebe? Havia transgressão da lei e havia uma lei que prescrevia oferta pelo pecado. É essa lei que teve o seu cumprimento em Cristo, porque ele tira a sombra, ele é a realidade. Olha, eu quero dizer algo aqui, se Cristo é o fim da lei, porque quem não sujeita a lei de Deus, Romanos 8,7, ainda é inimigo de Deus? Se Cristo é o fim da lei, por que a lei no Novo Testamento é escrita no coração e no entendimento do crente? Se Cristo é o fim da lei, por que o irmão Paulo escreveu para que as justas exigências da lei, Romanos 8,4, se cumprissem em nós? Se Cristo é o fim da lei, por que o irmão Paulo faz a seguinte afirmativa? A inclinação da carne é inimizade contra Deus, Romanos 8,7, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Se Cristo é o fim da lei, por que o irmão Paulo afirmou que a fé não anula a lei de Deus, Romanos 3, verso 31, ao contrário, estabelece? Apocalipse 14, 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Percebe que a fé em Jesus não te isenta da obediência aos mandamentos de Deus? Apocalipse 12, 17, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se você é um crente em Cristo, a fé vai estar no seu coração, mas ela não vai te isentar da obediência aos mandamentos de Deus. Ao contrário, vai estabelecer os mandamentos de Deus, a lei de Deus no seu devido lugar. E põe no seu coração, guardamos os santos mandamentos de Deus, as suas leis, não para ser salvos, mas porque somos salvos, não para ser salvos, Romanos 2 e 8, mas porque somos salvos, João 8, verso 11, João 14, verso 15 e 21. Guardamos os mandamentos de Deus não para ser justificado, Salmo 37, verso 30 e 31, mas por ter sido justificado, por isso conseguimos guardar, Romanos 3, verso 31. Guardamos os mandamentos de Deus, não por nossas forças, Romanos 8, verso 3 e verso 8, mas porque Cristo vive em nós, por isso conseguimos guardar, Gálatas 2, verso 20. E põe na sua mente, o plano da salvação não inclui mudar a lei. Não, mas sim, abolir o pecado do homem. O plano da salvação não inclui apagar a lei, mas sim apagar as iniquidades das pessoas. O plano da salvação não inclui transformar a lei, mudar a lei, mas sim transformar o homem. O plano da salvação não inclui tirar do homem a obediência, mas sim habilitá-lo a prestar obediência por amor. Se você ama a Deus, você vai obedecer. Você percebe que os homens mudaram as verdades de Deus em mentira. Infelizmente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja do raciocínio e entendimento dos homens. Estamos raciocinando à luz das Escrituras. Se você não concorda, pode dizer que o irmão Paulo era um doido, mas eu tenho certeza que o irmão Paulo não era. O irmão Paulo era um homem de Deus, dirigido pelo Espírito de Deus, e tinha prazer na lei de Deus, e servia a Deus, e as pessoas diziam que o irmão Paulo estava numa seita. Ele era um seitário porque obedecia a Deus. Eu prefiro ser um seitário. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Deus Santo, Deus de justiça, Deus de misericórdia, agradecemos ao Senhor, ó grande Deus, por tua palavra, por ter concedido a nós meios e condições para cumprirmos os mandamentos do Senhor, por meio da transformação, por meio da mudança que o Senhor fez em nós, por teu Espírito que está em nós, quando aceitamos ao nosso Senhor, quando nos revestimos de Cristo, por meio do batismo em nome do Senhor Jesus. A nós o Senhor tem dado condição de obedecer o querer à vontade do Senhor. Sabemos que o mundo hoje vive um falso amor. Nós notamos isso nas famílias, onde as pessoas não querem corrigir os filhos, porque acham que se corrigir será um ato, uma demonstração de que não estão tendo amor. Como eu disse, nós, os seres humanos, muitas vezes saímos de um extremo para o outro, quando no passado os pais
muitas vezes sem conhecimento ou pelo conhecimento que tinham, acabavam agredindo, açoitando os filhos, e hoje muitos pais são relaxados e não conseguem cumprir o mandamento do Senhor, que é educar os filhos, e esse amor, que não é amor, tem levado jovens à criminalidade, ao suicídio. E assim, a humanidade cristã, os que se denominam cristãos, evangélicos, também tem cometido suicídio espiritual, ao recusar as correções, ao recusar os mandamentos, as leis do Senhor, que rege e que orienta. Contamos hoje com o Espírito do Senhor em nosso coração, ó grande Deus, com a capacidade trazida da parte do Senhor, no sentido que é possível obedecer. Muitos dizem, é impossível obedecer às leis de Deus, mas muitos sabem, não matam, não roubam, não cobiçam, não adulteram, não faz isso, não faz aquilo, porque sabem que não é certo, porque conhecem os mandamentos do Senhor, mas infelizmente quando chega em determinado mandamento, recusam e vêm com argumentos vazios, como nós vimos neste estudo. Grande Deus, somos gratos e agradecidos sempre, sempre ao Senhor, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus, pela remissão dos nossos pecados, na invocação do nome de Jesus, por termos conhecimento da Tua palavra que nos limpa, que nos purifica. Nesse sentido, oramos por cada ouvinte, que possa encontrar forças em Ti, conhecimento verdadeiro para a libertação, que a verdade possa libertar, que as verdades do Senhor possam santificar a vida de cada um deles. Rogamos para aqueles que passam por problemas de enfermidades, estenda suas mãos de misericórdia, repreendendo todo o poder do mal, toda a força maligna. Repreenda também, ó grande Deus, no nome santo de Jesus, os espíritos de incredulidade. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal. E agradecemos ao Senhor por mais um programa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. A paz seja contigo, foi uma alegria estar com vocês, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço a todos, paz seja contigo, cooperador Giliardi, paz seja com todos os nossos ouvintes. Louvado seja Deus, que Deus abençoe você, Pastor Lucas, a sua família, a sua vida, e a toda a nossa audiência, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ficar aqui conosco até esse presente momento. Continue na Rádio Encontro com Deus. Fique com Deus até a nossa próxima oportunidade. Encerramos o programa à luz das Escrituras, em nome de Jesus.